Olá, a paz do Senhor. Nós vamos fazer uma escola bíblica dominical online, né? Em tempos difíceis, em tempos de isolamento, em tempos de obediência, que nós devemos obedecer aos nossos governantes e em amor à vida das pessoas. A gente vai estar estudando de casa a nossa revistinha da escola dominical. Nós estamos na lição 12, né? Que fala de Jesus, o homem perfeito. Aleluia, glória a Deus. A introdução diz assim: se na lição passada estudamos o homem do pecado, vocês lembram, né, que nós estudamos sobre o anticristo, enfocaremos hoje a encarnação. É encarnação, não é reencarnação, ok? A encarnação do Filho de Deus, quando Jesus se faz carne e vem morar ou habitar entre nós, tá? Apresentaremos o Senhor Jesus como um ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, aleluia. Sua eternidade com o Pai. Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Aleluia. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Eu queria ler com vocês em João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. No 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Aleluia. Então o Senhor... Caiu aqui. Então o Senhor Jesus, tá? Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele veio, morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos essa ligação, né, com o Senhor, com o nosso próprio Deus. Jesus, ele é onipresente, onisciente e sua onipotência. Em tempos em que muitos, né, duvidam, onde muitos não entendem o que estamos vivendo, em tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de muitas pessoas angustiadas, mas tudo isso que nós estamos passando faz parte da onipotência de Deus, onisciência de Deus. O Senhor, ele sabe todas as coisas, ele sabe como nos tocar, ele sabe como é que eu vou dizer, sacudir, né? Trazer o homem, mostrar para ele que ele precisa de Deus. E um alerta também para os crentes. Às vezes a gente pensa que tudo que está acontecendo é para o ímpio, se voltar para o Senhor, mas eu creio também que é o despertar para a igreja, né? Muitos vivendo desapercebidos, preocupados, né, com as suas vidas, preocupados com seus afazeres, com ganhar dinheiro, com construir, e esquecem, né, de colocar o Senhor como prioridade ou em primeiro lugar nas suas vidas. Que o Senhor seja a prioridade em tudo na nossa vida, que nós possamos trabalhar, que nós possamos passear, que nós possamos usufruir, mas sempre colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas, o reino como prioridade, o falar do Senhor como prioridade, porque o falar dele nos denuncia. Aleluia. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Ele continuou orando, ressuscitou lá e falava com Deus. Então, tudo isso ele continuava sendo Deus. Jesus
em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Jesus, verdadeiro homem. A concepção a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Todas as evidências bíblicas vieram. Apesar de todas as evidências bíblicas vieram a rejeitá-lo. Então, desde um princípio, Deus sempre falou que precisava de um que viria e morreria por nós, pelos nossos pecados, e para novamente nós termos acesso a Deus. E esse é Jesus, através dele nós temos acesso a Deus. Então Israel sabia, e todo mundo sabia que viria um, e ele veio. E muita gente ainda está esperando, esse Salvador. E nós sabemos que ele veio em carne, que ele viveu entre nós, que ele não pecou, e ele morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje nós temos acesso novamente a Deus. O véu do templo se rasgou e nós podemos conversar, podemos falar, podemos chorar aos pés dele e clamar nesse tempo difícil, com tantas mortes, com tanto desespero, tanto desemprego que nós estamos vivendo. É um alerta para que você use a sua boca, que você seja profeta nessa terra e possa dizer que Jesus veio, que Jesus é o nosso Salvador e que nós precisamos dele. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo, mesmo que morto viverá. Aleluia! Coisa linda, né? Vamos continuar. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, através de Jesus, nós somos filhos de Deus, não vivemos mais segundo a lei, mas segundo a graça. Isso, mas segundo a graça. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, a descendência de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Jesus, um homem perfeito. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, não era só de aparência, era de verdade. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas, quando ele teve fome. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua própria sede. Todo milagre que ele realizou foi a favor dos que o procuravam. Jesus ainda realiza milagres, continua procurando, continua buscando, Busca ao Senhor. Aleluia. Queria ler também aqui com vocês Provérbios 8, a partir do 14, diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza em tempos difíceis. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Não é essa riqueza que vai ficar, porque vai ficar tudo aqui. Nós vamos morar no céu com Ele. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata. Aleluia.
O Senhor, Ele continua fazendo milagres, irmãos. Então, não sei o que você pode estar passando nesse momento, né? Às vezes a tristeza tenta se apresentar, às vezes a angústia, a preocupação. Creia, o Senhor ouve aqueles que o buscam, aqueles que o clamam. Tenha a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos, tá bom? Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. É o nosso exemplo maior. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos copiar. É Jesus. Conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Estamos esperando o Senhor para hoje. Então mantenha-se fiel ao Senhor, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se longe daquilo que desagrada ao Senhor, mantenha suas vestes alvas como a neve, e assim como aquelas virgens que tiveram e reservaram o azeite, reserva azeite, né, na sua botija, reserva contato com teu Salvador. Não deixe esvaziar, leia a Bíblia, faça culto doméstico, louve ao Senhor em tempos difíceis. Ele vai ouvir o teu clamor, amém? Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe você e até a próxima. Beijo!